Bem, irmãos, vamos continuar estudando até o mês de agosto, Salmos para a Vida. O livro de Salmos tem um salmo para cada ocasião da vida. Hoje vamos falar sobre medo. Medo. Na prática, todo mundo tem medo de alguma coisa. Talvez o medo mais conhecido e recorrente de todos é o medo da morte. Tem gente que tem tanto pavor da morte que nem chega perto de cemitério. Mas há outros medos. Talvez o mais comum entre nós é o medo de aranha ou de barata. De barata há um misto de nojo e medo. Depende do tamanho da barata e depende de que lado que ela está da casa, né? Se dentro ou fora. Os medos fazem parte da vida. O Salmo 56 é um salmo que fala sobre isso. E a gente vai já ler o texto em especial. É curioso pensar onde nasceu o medo. Quando Adão e Eva pecam, comem do fruto proibido, eles não dizem, a primeira frase deles não é, olha que fruto gostoso. Ou ainda, olha, nossa, estou pensando em coisas novas da vida. Não. Sabe a primeira frase que eles falam para Deus? Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Olha que interessante. O medo é resultado do pecado. É sintoma dele. E a partir de então vai fazer parte da nossa vida. O Salmo 56 foi escrito por Davi quando ele estava preso de uma prisão filisteia. Só para entender, era uma época muito difícil para Davi. O rei Saul perseguia Davi de um lado, os filisteus de outro, Davi no meio. Nessa ocasião ele vai ser preso. 1 Samuel vai registrar esse fato no capítulo 21. Bem, ele então escreve. É interessante pensar que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Mas o medo tomou conta desse coração. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 56. Vamos ler os versos de 1 a 3, depois o 8 e depois o 9. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 56, de 1 a 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Verso 8. Para mim, esse verso 8 é um dos mais bonitos dos Salmos e um dos mais bonitos da Bíblia. Para mim está no top 10. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? E o verso 9 vai dizer, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Muita coisa para a gente aprender aqui. Primeiro, o Deus em quem confio. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em outra versão, eu estando com medo, hei de confiar em ti. Davi não está negando a realidade do medo. Isso é tolice. Mas ele sabe quando está vindo o temor. Um medo aqui não é necessariamente pecado, claro que não, é uma emoção natural que Deus coloca até nos nossos corações, às vezes até como forma de segurança. Mas há medos que paralisam, há medos que prejudicam, e esses sim, são ruins. O problema não está em sentir medo, mas em permitir que o medo domine a sua vida. E daí a gente entende algumas coisas também. A escolha da confiança. Observe a resposta de Davi. Hei de confiar em ti. Davi não disse, quando vier o temor, vou tentar não ter medo. Não. Ele sabia, quando viesse o temor, eu vou confiar em Deus. A diferença aqui é fundamental. A confiança em Deus não elimina automaticamente um medo ou a sensação, mas ela dá uma âncora bem segura para a gente ficar firme. E isso é uma realidade que a gente precisa aprender.
E aí a gente encontra um conceito muito curioso, chamado fé preventiva. Tem a fé reativa. A fé reativa é quando acontece alguma coisa e nós cremos. Isso é muito comum. Você está doente e você começa a orar: Senhor, me dá saúde. Ou você ficou sem dinheiro e você começa a orar: Senhor, manda dinheiro. Muitos fizeram essa oração. É a chamada fé reativa. Mas aqui Davi age diferente. É fé preventiva. Em me vindo o temor, ele vai me encontrar confiando em Deus. É fé antes. É fé que prepara, é fé que estabelece, dá força, dá direção. E a gente precisa entender isso, que os problemas da vida nos encontrem de joelhos perante o Pai, em oração e crendo. E aí, a gente vai pular agora para o verso 8. O verso 8, ele é fascinante em muitos níveis. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Primeiro, Deus que conta nossos passos. Eu falo Deus que me vê. Estou preparando uma mensagem sobre isso ainda, mas eu acho tão bom saber que eu tenho um Deus que olha para mim, que Ele me vê, Ele me conhece, Ele sabe dos meus passos e conta cada um deles, Ele sabe o que eu estou passando agora. E embora eu precise fazer isso e declarei em oração, mas esse Deus tão poderoso e amoroso, Ele nos vê. Por isso que a figura de Jesus Cristo olhando para Pedro é tão profunda. Por isso que saber e entender isso nos ajuda. A contar nossos passos é Ele que numera. A tradução exata é numerar com muito cuidado, ou seja, Deus está atento a todos os seus passos. É o Deus que vê. Interessante, Agar, há um processo muito complicado dela com Abraão, e enfim ela foge para o deserto, e ela se sente um pouco desamparada, mas ela tem uma visão de Deus, e ela declara assim: eu agora vou mudar o nome de Deus, eu vou chamar o Deus que me vê. Belíssima expressão. El Roi. É o Deus que recolhe as nossas lágrimas. Deus não apenas vê o seu sofrimento. A ideia de recolher a lágrima, como se tivesse um frasco colocando aqui, mas a ideia poética aqui é extremamente profunda. E lá no Apocalipse vai dizer que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. É a mesma ideia. É como que Deus vendo cada uma de nossas lágrimas. Alguém já disse, eu gosto dessa expressão, lágrima é uma oração silenciosa. É quando não se precisa de palavras. E Deus as recolhe no seu odre, ou seja, que é a ideia de um frasco. As lágrimas são a linguagem do coração. É interessante, em qualquer lugar do mundo, não importa o idioma, as lágrimas falam. Como Deus é extraordinário. E a gente não precisa de tradutor universal para saber o que elas significam. As lágrimas são importantes. E se Jesus chorou, a gente também pode chorar. E Deus registra a nossa história. É interessante isso, nelas estão escritas no teu livro. Essa é uma referência ao registro divino. Nada na nossa vida é esquecido por Deus. Nem os nossos sofrimentos, as nossas lutas. Ele nos conhece. Ele conhece cada detalhe e Ele agirá com justiça e recompensa no tempo certo. Quando Davi passava por esse aperto aqui, ele teve medo, ele chorou, ele clamou e Deus cuidou dele. Ele foi liberto da prisão, depois ele vai vencer Saul, ele vai vencer os filisteus, ele vai recuperar tudo aquilo, e ele vai poder olhar para trás e lembrar que Deus conhece seus passos. E aí vem a terceira lição: o Deus que me livra.
O verso 9, ele termina assim: Deus é por mim. Depois de reconhecer que Deus é digno de confiança e que Ele nos vê, ele tem a certeza absoluta de que Deus é por ele. Deus é por mim. Ah, meus irmãos, aí a gente tem 3 perguntas. Primeiro, e o texto vai perguntar isso: o que pode me fazer os homens? Entenda uma coisa: quando o Criador do universo está do nosso lado, não tem criatura que possa nos abalar. O que podem fazer os homens? É claro que os homens podem atrapalhar, podem dificultar, mas é preciso saber que o poder deles é limitado. São homens. Não é que não vai haver oposição, mas é que essa oposição não será capaz de derrubar a você, definitivamente, quando Deus está conosco. E aí vem outra pergunta: o que eu posso fazer então? É interessante, se a gente pegar a vida de Davi, a gente encontra algumas respostas para isso. Você pode enfrentar gigantes. Davi enfrentou um, que foi Golias. Você pode perseverar nas dificuldades. Paulo vai lembrar: tudo posso naquele que me fortalece. Isso não quer dizer que eu posso todas as coisas, não, mas eu posso suportar tudo. Eu vou aguentar na dificuldade. Um bom crente, naquele que crê no Senhor Jesus, ele sempre suportará as dificuldades com um testemunho extraordinário de fé. Nós podemos também ter coragem nas adversidades. Lembro sempre de Sadraque, Mesaque e Abdenego, ali amigos de Daniel, foram condenados à fornalha. A fornalha estava muito quente, o rei estava muito bravo, as coisas estavam acontecendo de uma forma inesperada para eles e para todos ali, mas o rei vai ouvir: saiba, ó rei, que Deus nos livrará. E se não livrar, continue sabendo que não vamos nos dobrar diante de homens. Gente, ter coragem na adversidade. E vamos para a terceira pergunta: e o que Deus faz? Bem, Ele transforma situações impossíveis. Deus é especialista no impossível. Nós cremos nisso. Ele usa os nossos inimigos para o nosso bem. Ele muda as circunstâncias. Ele nos dá vitória sobre o medo, às vezes não movendo a circunstância que nos amedronta, mas nos dando uma coragem extraordinária para vencer aquilo. É como uma pessoa enferma que de repente tem todos os prognósticos ruins, mas uma fé extraordinária, uma força sobre-humana que faz continuar. Ele nos livra. É tão bom saber que estamos nas mãos de Deus. Ele continua a nos livrar. Diante disso, podemos confiar. Deus disse a Josué: não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. No mundo, eu creio, vamos ter muitos receios, medos e coisas assim. Mas antes de qualquer um deles, que possamos lembrar que servimos a um Deus que nos pede e nos dá coragem. E que Deus nos abençoe.